Fala galera, tranquilo? Meu nome é Martim, vou apresentar aqui um trabalho que eu estava fazendo lá no curso do Gustavo Guanabara, que é de PHP. Vou mostrar aqui. Primeiro tem que abrir o Xampp. E aí abrindo ele aqui, ó, a gente vai startar o servidor para poder conseguir mostrar o funcionamento. Beleza? Aí beleza. Abrimos aqui. Localhost. Curso PHP. É esse aqui, ó. Desafio 4. Qual foi o desafio? O desafio foi criar um conversor de moedas, onde ele pegaria de uma API, certo? Um valor, e traria para cá para fazer a conversão de dólar para real. No caso, colocando R$ 1.500, ele vai converter e vai dar a cotação atual de 278 dólares. R$ 1.500 igual a 278 dólares. Então vamos ver a magia por trás disso, né? Eu vou mostrar rapidamente aqui como é que está o PHP, o HTML, né? A estrutura é bem simples, é basicamente um formulário, onde você coloca aqui o label, digite o valor para converter, pode colocar, dá para ficar muito mais bonitinho, né? Só que aqui, como é acadêmico, a gente dá uma enxugada. No input a gente coloca tipo number, aí vem o input de submit, converter, que é basicamente esse botão aqui. O que acontece? Tá vendo que ele tá dando aqui, ó, please fill out this field? É por causa desse required aqui. Porque se tirar o required, o que acontece? Ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Porque ele não sabe lidar com uma situação onde não tem informação. Então, coloquei o required para poder resolver esse problema. Então, quando a gente tenta atualizar, ele já não vai mais, entendeu? Então, essa aqui é a parte do HTML, a estrutura. Agora, o estilo não fui eu que fiz, é do curso. Agora vamos à lógica, né? A lógica é a seguinte, a gente tem que puxar uma URL de algum lugar. Que lugar seria esse? Seria uma API. Essa API que foi proposta, a gente pegou aqui do Bacen, dessa URL aqui, ó. Vou clicar direto para a gente dar uma olhadinha. E é esse site aqui, ó, dadosabertos.bccb.gov.br. Aqui você tem essas APIs. A gente usou essa aqui, ó, cotação no dólar por período. Beleza. Clicou no cotação dólar por período, ele vai abrir aqui, ó, cotação, papapá, URL. A gente vai clicar na URL. Quando você clica na URL, já aparece aqui um formatador de URL, porque você vai mostrar aqui o que você quer nessa URL. Quais são as datas, tudo mais. Então, nesse caso, vamos colocar aqui, ó, hoje no meu caso é 24, vou colocar dia 17. Data inicial, data final 24 hoje. Saída, vamos ver em HTML para dar uma olhadinha como é que vai ficar. Cotação de compra, cotação de data e hora. Essa é a URL. Copiar, te joga aqui na busca. E esse vai ser o resultado. Show de bola? A gente pode reparar aqui, ó, que ele está aqui por último, a data de hoje. Só que para quem mexe com isso, sabe que é mais interessante colocar no primeiro. Porque quando você tem vai fazer uma busca, né, por looping, ele vai pegar a posição 0, 1, pá. Então fica mais performático, né? Sem contar que fica mais limpo. Então voltando aqui, vamos voltar aqui. Ele tem como tu colocar a ordenação. Então a gente pega aqui, ó, data e hora, a cotação, que é o nome da variável, provavelmente. Coloca aqui e coloca desc de decrescente. Aí vamos copiar o URL de novo e vamos dar uma analisada. Ó, já mudou, ó. 24 foi para cima. De ordem decrescente, né? Ele vem de hoje para os mais antiguinhos. Beleza, só que a gente quer o quê? A gente quer dar uma enxugada nisso. Então a gente vai botar 1 aqui, para não pegar o máximo. E vamos dar mais uma olhadinha nessa URL. Ó, show, ficou só 1.
Agora a gente tem só um dado aqui. Data e hora e a cotação, que é o que a gente quer. Beleza? Beleza. Então é isso que a gente quer. A gente vai agora, só que a gente vai trabalhar com formato JSON. Então vamos colocar aqui, ó, saída JSON, copiar o URL, joga aqui, ó, e mágica, ó. Para quem gosta é uma maravilha, para quem não gosta é um terror, né? Ele aparece assim. Beleza. Agora vamos propriamente dito aqui para a folha aqui, ó, de PHP, é onde as engrenagens rodam. Você lembra aquela URL que a gente pegou? Então, aquela URL é isso aqui, ó. Isso aqui é aquela URL, certo? Só que no PHP a gente tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o single quotes e o double quotes. Single quotes, ele não interpreta as coisas que estão dentro dele, variáveis, tudo mais. Double quotes interpreta. Dito isso, a gente tem um probleminha aqui, ó. Que, tá vendo? A gente vai ter que encaixar uma variável aqui e aqui. Sendo que se eu colocar double quotes, olha o que acontece, ó. Ele interpreta as variáveis. Sendo assim, ele vai interpretar top como uma variável, order by como outra, format, etc. Entendeu? Então a gente não pode usar o double quotes. A gente vai ter que usar o single quotes. Só que a gente entra em outro problema. Olha o que acontece. Nas datas, ele tem single quotes também. Então o que vai acontecer? Ele vai iniciar aqui a aspas e vai terminar aqui e vai ignorar. E começa aqui de novo e pá, entendeu? Ele vai pulando, porque é como se ele não sabe quando começa e quando termina. Então ele vai começar no primeiro que ele vê e vai finalizar. Cara, como que a gente resolve isso? Tá aqui, ó. A gente vai ter que colocar uma contrabarra antes da single quotes para poder dar uma... O contrabarra ele é um caractere de escape, né? Ele vai dar um escape aqui. Então ele vai falar que, cara, isso aqui não é para fechar, isso aqui é para ser interpretado como isso mesmo, como double quote, como single quotes. Beleza. Só que dessa forma, toda vez que a gente for puxar a informação, ele vai trazer sempre essa mesma data, e não é o que a gente quer, né? Então a gente criou aqui, ó, duas variáveis, variáveis de início e de fim, que é onde a gente vai encaixar aqui, ó, em cada data aqui. Vamos encaixar logo, né? A gente vai vir aqui, ó, pegar o fim. E, na verdade, não vai encaixar agora não. Primeiro eu vou falar aqui, ó, formatação. Ele, ó, 24/11/2025. A formatação dele é ao contrário. O mês vem primeiro, depois o dia, depois o ano. Então, para você colocar dinamicamente na variável, tu vai usar a função date, que é a função date, ele formata data e hora local. E ele aqui tem essas letrinhas aqui, ó, mas são várias, tá? São N. Por exemplo, Y maiúsculo tem um Y minúsculo. O Y minúsculo ele traz um ano, só que com 2 dígitos. O maiúsculo traz com 4, beleza? Então você vai colocar aqui, ó, na variável de início, tu vai colocar dates, aí vai formatar, vou botar M de mês, tem que ser assim, tá? Tem que ser assim. Tracinho D de day e tracinho Y de year, que é ano, né? Só que aqui, aí beleza, você coloca aqui o date, vai dar o dia de hoje e mil maravilhas. Só que aí o início, você tem que botar antes, né? Você tem que puxar antes. Então a gente quer 7 dias antes, que é uma semana antes. Para isso, você vai colocar uma vírgula, certo? Meu primeiro parâmetro e segundo parâmetro. Vamos ver se dá para ver. Vamos ver se dá para enxergar aqui, ó. Peraí, uma vírgula. Ó, deu para ver, ó. Primeiro parâmetro, string format. Format é o formato da nossa data. Segundo parâmetro é int, né, que seria inteiro, porque ele é considerado como inteiro, né? Não string, nem float. E você vai colocar um timestamp. O que é um timestamp? Olha os exemplos que eu dei aqui, ó. Now, tomorrow, next Monday. Timestamp é como se fosse não, né? Ao invés de você falar um número, você fala por extenso. Então, ao invés de escrever, por exemplo, um número, você colocaria now, seria agora. Tomorrow, amanhã. Next Monday, próxima segunda-feira. Coloca e funciona mesmo, tá? É bem bacana.
No nosso caso, essa função strTime, ela é o nosso timestamp. E nela, a gente vai colocar lá, ó, -7 days. Tem que ser days, não pode ser dias, porque ele lê em inglês. Beleza, a gente já preparou nossas variáveis. Agora a gente vai colocar, ó. Ela vai ficar assim, a gente vai colocar. Só que tem que tomar muito cuidado aqui, por quê? Porque agora eu vou arrancar isso aqui, ó. Vamos botar o início aqui, ó. Pega o início. Ó, tá vendo aqui? Cadê? Aqui. Eu vou arrancar isso aqui. Só que para arrancar isso aqui, no PHP, para você interpretar uma função, você tem que concatená-la. Olha que palavra bonita, concatená-la. Então a gente vai concatenar, né? Para concatenar, a gente mete 2 pontinhos aqui. Ó, fazendo besteira. Tem que botar um single quotes em cada ladinho. E aí ele vai, ó, ele vai fechar essa parte daqui da string e vai fechar essa parte da string. Então aqui tem um vão. Nesse vão eu vou fazer o quê? 2 pontos, que são os operadores de concatenação. E dentro deles eu colo minha variável, ó. Pronto. Ele agora está fazendo essa função aqui, ó. Ele está fazendo esse papel daquela data. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui no fim, ó. Eu venho aqui, ó. Não posso pegar mais, eu tenho que pegar exatamente de um número ao outro. Poderia estar, boto um parzinho de single quotes, um espacinho para ficar bem formatadinho, né? 2 pontinhos, cada pontinho desse significa concatenação, e colo a minha variável aqui, ó, pronto. A gente já fez a nossa string, a nossa URL, na verdade. Então, isso aqui é isso aqui. Ó, não esquece do ponto e vírgula não, em PHP é exigente. A gente vai colocar isso aqui é isso aqui. Então, beleza. Dito isso, quem viu, viu. Show de bola. Quando o nosso programa ele for acessar essa URL, ele vai encontrar uma barreira, né? Porque ela é em JSON. JSON significa JavaScript Object Notation. É uma forma de escrever dados estruturados, né? Então a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que ler essa variável, vai ter que entender essa string, né? Então a gente vai criar uma variável dados, certo? E vamos usar a função fileGetContents. FileGetContents. Ela vai vir primeiro. Na verdade, ela vem dentro da outra função, mas eu vou explicar isso aqui primeiro. FileGetContents. Ela lê todo o conteúdo de um arquivo ou uma URL e retorna uma única string. O que acontece? Nesse caso aqui é uma URL, né? Mas poderia muito bem ser um arquivo de texto ou qualquer outra coisa. Essa função ela vai ler o que está dentro do arquivo ou o que está dentro da URL, que é de acesso remoto. Então a gente vai pegar essa URLzinha aqui, é como se tivesse pego essa string toda e jogado aqui dentro. Mas vai ficar uma coisa mais bonitinha, né? Mais certa, organizada. A gente cria aqui a variável e joga aqui. Beleza, então agora eu estou lendo, ó. Agora eu estou lendo o que está dentro da URL, estou retornando uma string, certo? Só que, o que acontece? Essa string ela está em JSON ainda, né? Ela está em JSON. Então eu tenho que ler isso aí, eu tenho que transformar. Então eu tenho uma função que é JSON Decode. A JSON Decode, por sua vez, ela converte um JavaScript objeto, um objeto JavaScript, em um objeto PHP. Beleza? Então essa string que está nessa URL, que agora vai retornar uma string, agora ela vai ser interpretada. Ela vai ser interpretada e vai ser retornada como um objeto. Só que no nosso caso aqui, quando eu estava estudando, ele preferiu trabalhar com o vetor, né? Com array. Para converter de objeto para vetor, então a gente coloca um true. Se deixar sem um true, botar um false, ele vai retornar como objeto. Não é isso que a gente quer como vetor. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Você desce, você sobe, você entra com um pontinho, e agora acho que está certo. Oh, glória, ó, viu? Sangue de Jesus tem poder, deu certo, ó.
Nesse caso aqui, ele está retornando um array, beleza? Só que aqui está formatadinho que eu usei o pré, né? Se eu desabilitar o true, tirar essa vírgula também, ele vai voltar com um objeto. E eu quero trabalhar como um array, né? Então vou voltar aqui o true. Beleza, isso aqui nos leva a outra coisa. Como que a gente vai pegar o dado que a gente quer? E o dado que a gente quer é justamente esse aqui, ó, 5 e pouquinho, que é a cotação atual do dólar. Onde que está isso? Isso aqui está aqui, ó. Você tem um array que tem na posição value, aí tem a posição 0 e a posição cotação compra. Então esse é o caminho, value e 0 cotação compra, que é justamente o que está escrito aqui, ó. A gente vai criar uma variável, cotação, e vai jogar dados lá dentro. Porque isso aqui, ó, isso aqui, dados, é a mesma coisa que eu tivesse feito isso, ó. Vai vendo. Vai vendo. É a mesma coisa que eu tivesse feito isso. Só que, pô, a gente não vai fazer isso, né? Porque o negócio foi tudo embolado. Então, a gente cria uma variável cotação, joga dados aqui, e agora a gente vai acessar a informação que a gente quer, que é a cotação mesmo. Então, é value, posição 0, cotação compra. Quando faz isso, o que acontece? Ele vai retornar isso aqui, ó. Deixa eu botar esse barra para cá. Isso aqui eu posso excluir. Ele vai retornar isso aqui, ó, cotação. Ó, cotação. Olha o que ele vai retornar. Olha. Ó, já retornou isso aqui, ó. Float, papapá, 5 e tanto. Então, olha a magia acontecendo. Ele retornou isso aqui. Então, beleza. Feito isso, né? Agora a gente vai para os nossos cálculos. A gente vai para os nossos cálculos, que a gente vai calcular dólar. Então, a gente... cotação é o valor do dólar, né? Que ele vai entrar aqui, que é uma operação simples, né? Real dividido pelo valor do dólar. Ele vai entrar aqui. E agora o real, né? Real é que a gente vai digitar que a gente quer converter mesmo. Então, uma variável real recebe o valor informado pelo usuário. Como é que funciona isso? Se lembra aqui do formulário? Então, tu vai digitar um valor no formulário e através do método get, ou pode ser post, ele vai enviar aquilo que você digitou para o action, que é isso aqui, ó, resultado.php, que é justamente essa página, que é essa folha. Nessa folha, a gente vai usar uma super global get e vai colocar um nome, isso aqui, ó, cadê? Aqui, ó, name, vai pegar por aqui. Então, tá vendo? Real. A gente vai vir aqui, ó, e vai colocar aqui dentro dessa super global. Então, ele vai pegar o valor que está ali informado no formulário. A gente escreveu, por exemplo, 1500. 1500 já vem entrelaçado com esse name. E ele vai cair aqui, ó, nessa variável. Então, vai ficar, por exemplo, 1500 dividido por 5 e pouco. É o valor do dólar. Entendeu? Então, é isso. Aí, tranquilo. Depois disso, a gente tem que formar, para poder ficar mais certinho. Poderia usar de outra forma, né? Mas uma forma profissional, usando essa biblioteca, a NumFMT Create. É um módulo da INTL que trabalha, ela retorna instância, né, de uma classe number formatter. Ela trabalha com basicamente negócio de cifrões, moedas e tudo mais, de forma automática, né? Então traz um profissionalismo. A gente vai criar uma variável padrão e vai usar essa numFMT underline create. Nisso aqui você vai fazer o que? Você vai colocar o tipo de moeda, e aí se for russa ou tanto faz ou umas outras, você não pode colocar de agarra não, né? De qualquer jeito não, você tem que colocar o que está aqui, as que existem. No caso do Brasil, PTBR, Estados Unidos é USD, e aí por diante. Ele vai acessar vai criar uma instância, né? Beleza.
Pá, pá, pá. Recebe o valor numérico em um código, isso aqui eu já falei. Retorna valor formatado em uma string, vai retornar, né? Ele vai ver qual é o formato que você falou e vai retornar exatamente como você precisa, bonitinho, padrãozinho. E aí você já vem, ó, agora a gente vai entregar o resultado. Seus, vamos usar uma função no FMT, format currency. Aí vem padrão, que no caso, padrão é esse retorno aqui. Aqui dentro é a mesma coisa que tivesse escrito tudo isso, tá? Então, para poder evitar ficar uma linguiçona gigantesca aqui, a gente faz as variáveiszinhas. Real, aí já é o valor, né? Que... Não, fala não. Se quiser atender, pode ter. Aí, valor real, BRL. Equivalem a... Aí vai... Vocês vão ver o resultado final lá. Aí a gente cria um botãozinho para ele voltar. Tem várias opções de botões, né? Nesse caso aqui eu botei o index porque ele apaga o que está lá, né? no formulário. Então se você escreve lá o número e você aperta voltar, ele zera. Tem como você puxar pelo histórico também, só que eu preferi essa modalidade aqui. Então no final de tudo, fica dessa forma aqui, pessoal. 1.500, 15 mil, né? Converter, ele vai lá na API, vai pegar tudo mais. E aí, tá vendo isso aqui? Isso aqui não fui eu que digitei, isso aqui é aquela biblioteca. Olha que mágico. Não precisa colocar nada, só precisa identificar qual país, a monetária e tudo mais, e o resto, a magia acontece, o US, pá. E é esse, pessoal, o trabalho que eu fiz. Dei uma boa estudada aqui para poder apresentar cada uma das coisas. Poderia ter feito antes, só que acabei tendo os outros compromissos e consegui sair agora. O caminho é esse, né? Estudar e correr atrás. Cada dia que a gente vai passando, vamos nos aprimorando mais. Coloquei no meu GitHub também, né? Para estudar versionamento. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Forte abraço no coração. Tchau, tchau.